filho caçula recebeu de herança uma casa velha na roça, e virou motivo de chacota para seus irmãos, que haviam herdado as fazendas de seu pai, mas eles nunca imaginariam o que iria acontecer pouco tempo depois. Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Histórias Empolgantes. Esperamos que nossas histórias possam ser um bom divertimento para vocês. E se gostar desta história, se inscreva no canal, compartilhe e deixe o seu gostei. Algumas vezes, irmãos de sangue podem transformar a convivência em algo extremamente desagradável, principalmente se você é o caçula de 4 homens. Contudo, todos sempre estarão lá, para ajudar um ao outro, em caso de necessidade, pois é isso que se espera dos laços de família. Mas para Oliver, não era bem isso que acontecia. Seu pai Ismael era um homem trabalhador, que com ética de trabalho e muito esforço, se tornou um grande produtor de cana-de-açúcar, no estado de São Paulo. Apesar do pouco estudo, Ismael tinha uma inteligência diferenciada para os negócios, e sempre tomava suas decisões após ter analisado minuciosamente todas as possibilidades. Ele também era um apaixonado pela boa arte, e sempre que podia, gostava de visitar museus e grandes exposições de arte. O pai criou seus 4 filhos sozinho, pois durante o parto de Oliver, sua esposa teve algumas complicações que a deixaram debilitada, e 1 ano depois ela faleceu. Mas ainda assim, Oliver e seus irmãos foram criados com todo o amor, além de desfrutarem de uma boa condição financeira. Entretanto, a vida de Oliver não era tão fácil como a vida de seus irmãos. Sendo o mais novo de 4 meninos, o jovem foi muitas vezes perseguido por seus irmãos, que apesar de não falarem abertamente, intimamente acreditavam que ele teria sido o causador da morte de sua mãe. Eles o maltratavam, e o obrigavam a fazer as tarefas que não queriam fazer. Além disso, Oliver tinha um problema de dicção, e quando ficava nervoso, não conseguia falar, e isso fazia com que ficasse ainda mais isolado. As coisas não mudaram muito com o passar dos anos. Oliver sempre era excluído das brincadeiras com seus irmãos mais velhos. Com isso ele passou a ter que ajudar o seu pai na fazenda, para não ficar sozinho, e seu tempo de diversão foi trocado por horas de trabalho duro. Mas depois de algum tempo, Oliver não se importava em ajudar seu pai. O jovem considerava bastante tranquilo trabalhar a terra, e ao mesmo tempo passava bons momentos com seu pai, o que era extremamente raro quando seus irmãos estavam por perto, pois eles sempre queriam monopolizar a atenção do pai, deixando Oliver isolado. Contudo, o filho caçula passou a conhecer e entender as rotinas da vida na fazenda. Ele aprendeu a cuidar da terra, e a cuidar dos animais, mas acima de tudo, aprendeu a consertar e cuidar de todas as máquinas que eram usadas diariamente na fazenda. O jovem adorava trabalhar nos tratores arando a terra, e em quaisquer outras máquinas que ele tinha permissão para usar. E por isso ele estudou e adquiriu um alto conhecimento técnico, para consertar e fazer a manutenção dos veículos da fazenda. Com o passar dos anos, o pai foi ficando cada vez mais velho, e com a idade vieram algumas doenças graves. Depois de décadas trabalhando na fazenda, todo aquele trabalho duro cobrou seu preço na saúde do velho homem, que ficou com sérios problemas respiratórios, causados pelo manuseio contínuo de adubos orgânicos e outros produtos para tratamento da terra. O que, somado a outras doenças físicas, estava impedindo que ele continuasse a trabalhar em suas terras. Ismael há alguns anos já tinha vários funcionários, mas nunca deixou de fazer trabalhos pesados na fazenda. Vendo que seu pai precisava de ajuda, Oliver decidiu assumir suas funções e garantir que o negócio agrícola continuasse prosperando, enquanto seus irmãos simplesmente gastavam o dinheiro que recebiam de seu pai, alegando que era para suas despesas pessoais e para pagar suas faculdades de direito, medicina e odontologia, além dos intermináveis cursos de especialização. Oliver sabia que apesar de seus irmãos estarem cursando faculdade na capital, o que ele via em suas redes sociais era o quanto eles esbanjaram o dinheiro de seu pai, em festas, viagens, e em todos os tipos de mordomia. O caçula ansiava por fazer faculdade de agronomia, mas não podia deixar seu pai sozinho, então adiou seu sonho. Naquela época, seu pai já possuía 3 enormes fazendas produtoras de cana-de-açúcar, pelo interior de São Paulo, sendo a maior a fazenda na cidade de Jabuticabal, onde Oliver vivia com seu pai. Oliver administrava todos os negócios, com a supervisão de seu pai, mas todo o patrimônio permanecia registrado em nome do Sr. Ismael. Porém, o pai sabia que não tinha muito tempo de vida,
e ele queria ter certeza de que todos os seus filhos teriam o que mereciam depois de sua morte. Assim, o idoso fez um testamento que mudaria para sempre a vida de Oliver e de seus irmãos. 8 meses depois de fazer o testamento, o pai de Oliver faleceu. O funeral foi reservado, com a presença apenas de amigos íntimos e a família, mas apesar da ocasião extremamente triste, parecia que os irmãos de Oliver só estavam preocupados com uma coisa: o que estava no testamento de seu pai, e o que eles iriam receber de herança, agora que seu pai estava morto. Oliver estava estarrecido com o comportamento de seus irmãos, mas eles simplesmente ignoraram o irmão mais novo, e exigiam saber o que iriam receber, já no dia seguinte ao funeral. Todos os 4 homens estavam na casa de seu pai, com um advogado da família. O advogado então leu os termos do testamento, que era o registro da última vontade do Sr. Ismael. Oliver ficou chocado com o que estava no testamento. Embora ele tivesse sido o filho que lealmente passou a maior parte de seu tempo ajudando seu pai a cuidar das fazendas, das plantações, e que lenta e arduamente aprendeu a administrar os negócios, havia sido deixado por último na divisão dos bens. O testamento dizia que o Sr. Ismael possuía 4 propriedades, 3 fazendas totalmente estruturadas, com enormes plantações de cana-de-açúcar, e uma pequena propriedade rural, com uma velha casa, que o Sr. Ismael tinha recebido como herança de seus pais. A divisão dos bens foi estabelecida da seguinte forma: cada filho poderia escolher uma das propriedades, com tudo que estivesse dentro, mas a ordem de escolha seria do mais velho para o mais novo. Ao ouvirem aquilo, os irmãos de Oliver, através de olhares cínicos, novamente desdenharam do irmão mais novo. O primogênito escolheu a fazenda de Jabuticabal, onde Oliver morava com seu pai. Os outros 2 irmãos escolheram as outras 2 fazendas, restando para Oliver a pequena propriedade rural, a qual ele se lembrava estar em péssimo estado. Oliver ficou arrasado com aquela notícia. Ele havia tentado tanto provar ao pai que era bom o suficiente para cuidar dos negócios, mesmo ele sendo o mais novo, considerando que seus irmãos nunca trabalharam um dia sequer nas fazendas, e apesar disso ele foi recompensado com aquela casa velha. Depois que o testamento foi lido, os irmãos de Oliver imediatamente começaram a comemorar. Eles agora juntos eram os donos de um negócio de muito sucesso, que lhes renderia muito dinheiro. Além disso, eles acharam hilário que seu irmão mais novo tinha sido deixado de fora do negócio. Bernardo, que era o irmão mais velho, ironicamente disse que não se lembrava mais da propriedade que Oliver havia herdado, então pediu para que o irmão mais novo os levasse para verem a sua nova moradia. Oliver, não querendo mostrar aos irmãos o quão chateado ele realmente estava, concordou com Bernardo, e no outro dia ele levou todos na propriedade que ficava na cidade de Guariba. O caçula foi em sua velha caminhonete de trabalho, e seus irmãos em seus carros de luxo. Quando chegaram na propriedade, a porteira estava devidamente trancada, mas ao chegarem na frente da casa, Oliver não podia acreditar em seus olhos. A casa estava tão velha, sem pintura, com as portas e janelas de madeira bem danificadas, e o terreno não tinha qualquer plantação, somente árvores e mato. Tudo estava pior do que ele se lembrava. Imediatamente seus irmãos começaram a rir de seu infortúnio, e lhe disseram que aquilo só mostrava que até o próprio pai entendia que Oliver não era da mesma linhagem que seus irmãos. Naquele momento, Oliver tentou responder àquela ofensa, mas o estresse do momento fez com que seu problema de dicção chegasse ao extremo, e ele não conseguia falar, o que só alimentou as risadas de seus irmãos. Antes de entrar em seu carro, Bernardo disse para seu irmão que ele podia ficar com aquela caminhonete velha de sua fazenda, pois iria precisar dela para se mudar, e lhe deu um prazo de 4 meses para isso, e eles foram embora. Oliver sentiu-se totalmente humilhado e desamparado, então foi até a porta da casa, e antes de girar a chave deu um forte murro na porta, extravasando toda a sua raiva. Naquele momento ele sentiu que a porta, apesar de ter uma aparência de velha e enfraquecida, na verdade era bem resistente, e estava perfeitamente trancada. Então ele entrou na casa, e sentou-se em uma velha cadeira empoeirada, e abaixou a cabeça entre as pernas, enquanto tentava achar uma explicação para o que estava acontecendo em sua vida. Após alguns minutos de reflexão, Oliver viu um quadro na parede que lhe chamou a atenção. Era ele na foto. Aquela foto tinha sido tirada na fazenda, por seu pai, há alguns meses, durante a comemoração de seu aniversário. Ele achou aquilo estranho, então tirou o retrato da parede, e no verso da foto havia um bilhete escrito por seu pai:
que dizia que não era para ele ficar decepcionado, achando que toda sua dedicação não estava sendo considerada, pois na verdade tudo que o pai mais atribuía valor, estava naquela casa onde ele havia crescido, e onde tinha aprendido com seus pais, os valores morais da vida. O velho escreveu que sabia que seus filhos mais velhos escolheriam as fazendas, da mesma forma que ele sabia que o único filho que atenderia ao seu pedido seria o seu caçula. Então deixou escrito que era para ele reformar a casa, e que nunca a vendesse, pois somente ali ele encontraria a sua verdadeira herança. O pai encerrou a carta dizendo que amava igualmente a todos os seus filhos, mas ele sabia que apenas Oliver retribuía o seu amor na mesma proporção. Oliver sabia o que tinha que fazer, assim começou a reformar a velha casa. Ele estava trabalhando duro, e queria terminar a reforma antes do prazo que seu irmão havia lhe dado para mudar. Aquela fazenda que um dia foi seu lar, hoje lhe causava grande angústia, principalmente quando ele se encontrava com seus irmãos, e eles faziam questão de zombar de Oliver, afirmando o quanto teria sido inútil ter trabalhado tanto ao lado do pai, já que no fim foram eles que se tornaram os proprietários do negócio que ele administrava. Eles afirmavam que aquilo demonstraria claramente que seu pai não o amava, como amava seus irmãos mais velhos. Contudo, Oliver fez questão de não deixar os comentários chegarem até ele, e trabalhou incansavelmente para consertar a casa que seu pai havia deixado. Inicialmente ele fez uma verificação estrutural completa, para ver o que era aproveitável e o que precisaria ser substituído. Assim ele pôde constatar que a casa, apesar de aparentemente estar muito desgastada, precisava apenas de uma reforma estética na sua estrutura de alvenaria, e somente as partes hidráulicas e elétricas tinham que ser inteiramente substituídas. Depois de quase 3 meses trabalhando, Oliver finalmente deixou a casa habitável, e imediatamente mudou-se para lá. Ao sair da fazenda onde morava, ele sabia com tristeza o que estava acontecendo, mas olhou para frente, e decidiu traçar a sua própria história, no seu novo lar. Enquanto o jovem estava trabalhando na sua velha casa, seus irmãos estavam desfrutando dos lucros do negócio que haviam acabado de herdar. Os irmãos estavam administrando juntos as fazendas de plantação de cana-de-açúcar, mas o que se via era a dilapidação de todo aquele patrimônio, já que eles deixaram de exercer suas profissões, e agora só viviam viajando, frequentando restaurantes caros, dando festas suntuosas e incrivelmente esbanjadoras. Também ostentavam carros e relógios de luxo, presenteavam suas namoradas com todo tipo de joias, não se importando com os custos, que retiravam dos caixas da empresa. Durante aquele tempo, a empresa estava sendo negligenciada, o que futuramente iria refletir na qualidade e na quantidade da produção de cana, e consequentemente no lucro da nova safra. Mas devido ao fato de que os irmãos nunca trabalharam na empresa antes, eles não tinham ideia de que algo estava errado, e simplesmente continuaram gastando todo e qualquer lucro que vinha da empresa. Alguns meses se passaram, e Oliver finalmente estava vendo algum progresso com sua nova propriedade. O jovem, após ter derrubado uma antiga plantação de eucaliptos que existia no terreno, conseguiu, com o dinheiro da venda daquela madeira, iniciar a sua própria plantação de cana, que cresceu rapidamente, visto que ele havia aprendido com seu pai como preparar a terra. Agora Oliver, vendo a sua plantação crescer, podia finalmente terminar de arrumar a sua casa. Ele não havia reformado o porão, pois no dia que ele abriu aquela porta, viu que lá estava cheio de caixas velhas, e a maioria cobertas por telhas de aranha e poeira. Como ele tinha pouco tempo para reformar a casa, resolveu deixar o porão para outro momento, mas agora podia reformá-lo, então ele começou a retirar aquelas caixas. Todas as caixas estavam datadas, e muitas eram da época de seus avós. Então Oliver começou a abri-las, e encontrou muitas antiguidades, louças, talheres, quadros e esculturas, tudo aparentemente sem valor. Porém, nas caixas com as datas da época de seu pai, ele encontrou alguns quadros, esculturas e outros objetos perfeitamente embalados e acondicionados em caixas com vedação de umidade. O filho não conhecia de arte, mas sabia que seu pai era um especialista, ainda que amador. Assim ele decidiu chamar um antigo amigo de seu pai, que muitas vezes viajou com ele, e que também era um amante das artes. Quando Ramiro viu o que havia naquelas caixas, ficou muito emocionado, pois aquelas peças, quadros e esculturas, eram muito valiosas, e algumas ele havia indicado para Ismael comprar, como forma de investimento, quando eles participaram de algumas exposições. Mas ele não sabia que seu amigo havia adquirido tamanho acervo de peças tão valiosas.
A verdade era que Ismael havia herdado não só a casa e seus objetos de seus pais, mas ele também herdou o gosto por coisas antigas e suas histórias, o que se transformou em apreciação pelas belas artes. Assim, prevendo o que poderia acontecer após a sua morte, resolveu investir em todo tipo de obras de artes. Quando o pai fez seu testamento, ele pensou em uma forma onde Oliver herdaria aquele patrimônio, sem parecer que ele o estava recompensando por sua dedicação. Então ele deu aos seus filhos mais velhos a oportunidade de escolherem primeiro, mas ele tinha certeza de que eles escolheriam as outras propriedades, e que deixariam a casa velha para o caçula. Oliver guardou consigo 2 quadros que o faziam lembrar de seu pai, e com a ajuda de Ramiro, ele conseguiu vender o restante daquele acervo valioso, e apurou uma verdadeira fortuna, que era maior que o valor das fazendas herdadas por seus irmãos. Alguns meses se passaram, e as coisas não estavam indo bem para os irmãos de Oliver. Eles gastaram todos os lucros, e não haviam deixado dinheiro em caixa para preparar uma nova safra da plantação. E no desespero, por total desconhecimento da gestão administrativa do negócio, venderam a safra atual para uma usina de álcool, ao invés de venderem para usinas de açúcar que pagavam muito mais. O dinheiro que entrou não foi suficiente para pagar as dívidas, e eles não tinham dinheiro para manter as fazendas, e para pagar as empresas que haviam comprado antecipadamente a próxima safra. Os irmãos, sem saída, procuraram uma corretora e colocaram à venda as 3 fazendas de porteira fechada e as ações da empresa. Eles não sabiam o que tinha acontecido com o irmão mais novo, e quando Oliver foi encontrá-los dirigindo aquela antiga caminhonete, ele mal podia esperar para contar tudo para eles. Oliver contou alegremente o que encontrou na casa, e o quanto ele conseguiu apurar com a venda daquelas obras. Contudo, os irmãos, vendo que Oliver ainda dirigia aquela velha caminhonete, mais uma vez zombaram e riram dele como nunca. Mas aquela foi a última vez que aquilo aconteceu. Oliver tirou de um envelope o comprovante de depósito que tinha feito, adquirindo todas as fazendas, e agora ele também era o acionista majoritário da empresa, pois havia comprado 90% de suas ações. Seus irmãos ficaram chocados. Eles não tinham ideia de que seu irmão mais novo era tão inteligente, e que seu pai o amava tanto, a ponto de lhe deixar aquela enorme herança. Oliver sabia que após seus irmãos pagarem suas dívidas, não sobraria quase nada do valor que ele havia pago pelas fazendas e pelas ações. Assim, considerando que eles eram da família, ele lhes ofereceu empregos na empresa. Seus irmãos queriam cargos de gerência, mas ele disse que eles teriam que começar como ele fez com o pai. Acontece que nem sempre as pessoas estão dispostas a deixar o orgulho de lado e reconhecer os seus próprios erros. Então eles não aceitaram, e quando saíram das fazendas, nunca mais voltaram. Oliver, anos mais tarde, se formou em agronomia, se casou, e teve 2 filhas, e desde sempre lhes ensinou os valores aprendidos com seu pai. Se você gostou dessa história empolgante, compartilhe com seus familiares e amigos. Não deixe de se inscrever em nosso canal, deixe o seu gostei e faça um comentário. Obrigado e até a próxima!